Fala, pessoal. Tudo bom? Vamos falar de AI, inteligência artificial, que de inteligente não tem nada, mas estamos aí, tá? O ChatGPT anunciou o lançamento de dois modelos para você rodar localmente, tá? Aqui a gente usa o LM Studio, tá? É só baixar para o Windows. Funciona com tudo que é GPU, funciona melhor com NVIDIA, mas funciona com tudo que é GPU, tá? Então, aqui a gente está no Xeonzão da massa, tá? Já estou com ele instalado, vocês baixem, instalem aí, é bem tranquilo. Já tem até uns charts aqui que eu estava brincando. E o que a gente tem aqui? A gente tem um Xeonzão da massa com bastante memória, tá? Propositalmente eu pus bastante memória. 2690, padrãozão, carnão de vaca, e uma 5070 Ti, tá? Para rodar na placa de vídeo, para funcionar na placa de vídeo, cara, sobra, podia ser uma 5060 Ti, tá? E por que eu tô falando que sobra? Porque quando a gente entra aqui no LM Studio, tá? Ele quer fazer um update, muito bom, então vamos fazer o update para ver se o update funciona. Quando a gente entra no LM Studio, tem dois modelos. Eu tenho o modelo de 20 bilhões de parâmetros, que dá para usar tranquilamente numa placa de 16 GB como essa. E eu tenho um modelo de 120 bilhões de parâmetros, que eu precisaria de algo como uns 80 GB de vídeo, tá? Coisa que a gente não vai ter em casa. Então o que a gente vai fazer? A gente vai rodar o modelo de 20 GB na GPU diretamente e o modelo de 120 no modo híbrido. Tá? O que é o modo híbrido? Eu coloco o KV, eu coloco alguns componentes da IA, né, na GPU, que é a parte onde ele faz, né, o cálculo de valor, né, das palavras na GPU, e o resto eu deixo na CPU. Lembrando, tá? Aqui eu tô num Xeon antigo, fraquinho, não tem nada de especial. Isso se ele não estiver fazendo update ainda pelo tanto de CPU que tá aqui. Não, é só o update, não, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos rodar primeiro na GPU, vocês vão ver que sobra GPU de monte, tá? Eu já tenho os dois modelos aqui, ó, o de 20 e o de 120. Para baixar o modelo, você tem que vir aqui na descoberta, né? E aí ele já vai te indicar os dois modelos. Pode ser que para você não apareça o de 20, o de 120, tá? Por quê? Porque por padrão, quando eu venho nessa engrenagem aqui embaixo, ó, diagonal inferior direita, eu tenho meu controle de hardware, o que ele pode usar, o que ele não pode usar, e aí eu tenho o guardrail, que é igual você tem lá na rodovia, sabe, o seu carro não sair da pista. No geral, ele vem com, não sei se é estrito ou balanceado, acho que é estrito. Eu já sou um pouco exagerado, então eu ponho off e eu mesmo controlo o que ele vai poder rodar, tá? Então, eu fazendo isso, eu consigo ver todos os modelos aqui. Já baixei os dois são bem novos, tá? E qual que é a diferença na hora de executar um ou outro? Tá? Eu criei um chat novo aqui, eu gosto de selecionar os parâmetros manualmente. Pro de 20 não é obrigatório, pro de 120 é, porque a gente não tem 70 GB de vídeo. Então eu vou clicar no de 20, tá? Tamanho do contexto. Contexto é o número de tokens, né, de palavras que ele vai se lembrar. Então, assim, não adianta você ter um modelo perfeito se ele tiver 4, 5 mil tokens. Quanto mais, melhor. Eu defini aqui com 24 mil tokens, que é uma quantidade razoável. Isso aí, em documento de página do Word, eu diria que dá... cara, eu acho que umas 40, 50 páginas. Tá? Mas assim, quanto mais, melhor. GPU offload, ele controla o quê? Esse modelo ele pode ser dividido em 24 pedaços. Imagina uma pizza toda fatiada em 24 pedaços. E eu posso ter menos ou mais pedaços na GPU. Tudo para cá é tudo na GPU, tudo para lá é nada na GPU. Tirando o cache do KV, né? Número de CPU thread pool size, isso não influencia muito. Aqui tá 6, porque esse CPU é um CPU de 14, então, né, deixa sobrar. O que importa é banda de memória. Aqui é um sistema DDR4 2400. Banda não é nosso forte. Tá? Se você pegar um Ryzen novo aí com memória 6000,
vai dar, né, quando a gente usar o modelo maior, vai dar muito mais velocidade, mais do que o dobro, eu imagino. Tá? Tem algumas coisas aqui que dá para mexer, né, no Flash Attention, no KV Cache e tal, mas não vou nem usar nada aqui. Eu estava até com quantitização aqui, mas não vou usar nada, tá? Vocês configurando assim, qualquer placa de qualquer marca deve funcionar. NVIDIA funciona melhor, o contexto dá para usar um contexto mais largo. Né? Então vamos lá, vamos carregar, vamos ver o que dá aqui. Abrir o Task Manager para carregar, para acompanhar. CSD, ó, vixe, travou a leitura no máximo. Já temos um tantinho no GPU. Já usamos 12 GB, entrou mais o contexto. Estava cravadinho. É isso aqui que dá para ir. E aí o que acontece? A gente não tem nada na CPU. Você veja que o meu uso de memória praticamente não mudou, né? Aí, sei lá, me conte a história do Brasil. Vamos pôr com B maiúsculo aqui, porque a gente é legal. Ele está pensando, enquanto ele pensa, a gente faz o break dos comerciais. Pelo jeito, ele está com preguiça. Continua com preguiça. Deixa eu ver aqui se está rolando. Ah, tá rolando um CPUzinho, sim. Eu falei que ele não ia usar nada, ele está usando um pouquinho. Deixa ele pensar um pouquinho e vamos lá. Estamos de volta, você veja a velocidade que ele gera um texto. E aí, por isso que eu repito que não precisa de uma 5070, uma 5060 Ti, né, de 16 GB, 9060 XT, já tranquilaço, tá? Eu só fiz um ajuste aqui porque estava muito perto da memória de vídeo, acho que por isso ele estava tendo lentidão. Agora está normal, tá? Ele gera 90, 100 palavras por segundo, muito mais rápido que você consegue ler, tá? Então não precisa do GPU tão caro. Ó, mudei completamente de contexto e ele está usando o contexto aqui embaixo, tá vendo? Beleza, né? Fazendo tudo bonitinho. É um gerador de texto que. Será que eu falo isso agora? Acho que sim, né? Acho que sim. Né? Não, vamos carregar. Beleza, ele respondeu aqui. Aí vamos supor que eu seja especialista nisso aqui. E eu vi que a resposta não está muito boa. Fala, pô, Eugênio, é legal, é rapidão, olha lá, 80 palavras por segundo. Meu contexto é gigante, tá? Agora me fale sobre. Agora ele vai inventar. Internet café, isso aqui é as lan houses, né? Tá lá, tá falando pra caramba. Cara, mas não gostei dessa história aqui. Ela não tá legal, não tá contando as coisas do jeito que eu acho que deveria ser. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que parar esse modelo aqui e trabalhar com o modelo maior. Problemas, tá? Eu já tenho aqui, eu não tenho memória de vídeo suficiente para o modelo maior, tá? Só que o que eu fiz aqui? Tá? Eu já fiz uma matemática onde eu sei que eu posso ter um contexto monstruoso aqui. 5 camadas de 36, esse é um modelo maior de 120 bilhões de parâmetros, então eu tenho mais camadas. Tá? E o resto aqui só a quantitização do keyword, né, que são relacionamento com as palavras. Eu baixei o original é FP16, eu baixei para Q8 para usar um pouquinho de memória. Tá? Se vocês não quiserem baixar ou se ficar confuso, é só usar um contexto um pouquinho menor que ele vai caber. Tá? Qual que é o problema disso? Eu vou precisar de um caminhão de memória e de memória rápida, que não é exatamente a ideia do Xeon aqui. Aqui a gente tem DDR4 de 2.400 MHz. Né? Então eu espero que um Ryzen com DDR5 vá muito mais rápido.
Mas assim, covardia de mais rápido. Ó. Você veja que subiu um pouquinho aqui na GPU, está subindo, né, o uso de memória aqui bem devagar. Daqui a pouco ele vai começar a subir um pouco mais rápido. E a gente vai usar mais de 70 GB de memória, porque isso aqui é um modelo muito grande. Eu imagino, inclusive, que num PC mais moderno, você fique com um número de tokens razoável, entre 4 e 5 aí, tá? Aqui é um PC bem mais baratinho, bem mais antigo. Vamos puxar o break aqui enquanto carrega. Já estamos lá para mais de 40 GB. A memória de vídeo está estável, mas ele vai subir o contexto aqui ainda. Dependendo da distribuição aqui entre GPU e CPU, talvez 64 GB dê conta, tá? Eu não fiz essa conta. Vai passar? Vai passar. Passou. Não vai dar. Por um giguinha. Talvez dê. Na prática, talvez vocês consigam. Vamos ver como é que tá. A GPU também tá. Ih, GPU também deu uma estourada aqui. Tá tudo daquele jeito aqui, viu, pessoal? Tá tudo daquele jeito. Acho que eu vou dar um pouquinho menos de contexto, porque eu não queria que estourasse aqui esse valor. Vamos lá. Muito bom. Diminui um pouquinho o contexto, ó. Estamos contidos dentro da memória do GPU. E mais 63 GB aqui. Ficou perfeitinho para quem tem um PC com 64 GB de memória. Tá? Abri um outro chat aqui, né? E vocês vão ver que tem um pouquinho de diferença aí, né? Na hora de processar. Lá ele sai cuspindo loucamente as palavras. Aqui a gente já está no CPU, né? E, de novo, o que conta aqui é banda de memória. Eu fiz uns testes bem rápidos num Ryzen 9000 que eu tenho aqui. E, cara, fica bem usável, assim. Dá para usar, tá? Não é desesperador, tá? Aqui, eu diria que é usável se você tiver um pouco de paciência. Mas esse é um modelo que tem muito mais qualidade. É um modelo muito melhor, tá? Então, o que eu imagino? Se você tiver um PC gamer com Xeon e precisar usar o modelo, né, do chat GPT aqui, do GPT-OSS, muito provavelmente eu focaria no modelo de 20 GB por questão de eu ter muito mais velocidade. Tá? Se eu precisasse de mais qualidade, você pode optar por usar o de 120 GB, mas ele vai ser um pouquinho, bem pouquinho, tá? Um pouquinho mais lento. Né? E ainda está dando essas seguradas aqui, por exemplo, ele não deveria ter parado aqui. Né? Acabou de sair isso aí, tá? É meio beta, acabou de sair esse modelo novo. Tá? Eu vou colocar ali para regerar aqui, né? Na verdade, eu vou precisar só mandar ele gerar a resposta aqui. E ele se perdeu no rolê mesmo. Temos bugzinhos, tá? Temos bugzinhos, pode ser que tenha que diminuir o contexto, mas a ideia geral é essa. Agora, tomem cuidado, tá? Aqui eu peguei o PDF do próprio ChatGPT, com todas, né, os testes, tem uma série de testes, teste para um lado e teste para o outro. Esses testes aqui é legal, que a maior parte desses testes aqui, como a própria inteligência artificial já é alimentado com os dados do teste, é tipo fazer prova com cola, entendeu? É bem legal. Né? Então, assim, aí tem uma comparação com o chat GPT público e o privado, e por aí vai, né? E um monte de curva. Agora, tem um ponto que é interessante, né? Peraí, onde que tá? Eu não lembro se era para baixo aqui ou para cima. Era naqueles gráficozinhos de barra. Deixa eu ver, peraí. Era um lance de expert, quer ver? Acho que era aqui mais para cima mesmo. Beleza. Achei, já tinha passado. Vou até dar um zoom aqui para ficar bem cravado no coração de vocês, para vocês tomarem cuidado. Não some não. Para vocês tomarem cuidado com o chat GPT ou qualquer um outro, tá? Perguntas no nível de colégio. Diria que isso seria no máximo até começo de faculdade, meio de faculdade. Não é nem do nível de um cara formado, tá? Cara, todos vão muito bem. O accuracy, né, aqui é o nível de acerto. Cara, todos vão muito, 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 muito. O modelo bugou geral aqui, né?
Muito, 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 muito bem. Tá? Expert level, tá? Seria mestrado, doutorado, eu acho que já mestrado, tá? Cara, vocês vejam que nem o chat GPT público vai bem. E o uso de tool aqui quer dizer que ele está fazendo, provavelmente procura na internet, esse tipo de coisa. Então, assim, a taxa de acerto, vamos pegar o modelo de... cadê com tool aqui? Tem ele? Não tem, não tem ele com tool, mas eles, tanto de... não tem de 120 com tool. Ó, o de 20 bilhões que dá para rodar só na GPU é 17% pesquisando na internet, sem pesquisar é de 10%. E o outro é 19, 15. Então, tomem cuidado, tá? Não, principalmente em coisa específica. Inteligência artificial não tem nada de inteligente. É super bom porque gera um monte de texto, é rápido, para coisas do cotidiano. É tipo um GPS de palavras, mas não tem nada de inteligente, tá? Qualquer atualização em relação à velocidade, capacidade, ou até menos bugs, né? Que esse aqui grandão tá bugando ainda. Eu volto com vocês. Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.